Bem-vindos ao episódio número 1 do podcast Campeões de Vendas. Meu nome é Eurico Espínola, eu sou fundador da Vepta Educação e a proposta desse podcast aqui é ter conversas com empresários, com empreendedores, com profissionais, com executivos, até com atletas, que vão compartilhar com a gente várias histórias de alta performance e aí a gente vai extrair muita coisa legal, muita dica, muita inspiração. Então acompanhe a gente, que hoje aqui a gente tem um convidado muito especial, é um amigo, né? Então temos aqui André Arias, ele é o sócio da rede Smart Pet, é uma rede aqui em São Paulo, uma rede premium de pet shops, mas ele tem muita história para contar, né? Então, em primeiro lugar, André, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Fala um pouquinho aí de você hoje e aí vamos conversar aí direitinho. Tem muita história legal que eu sei que você tem para compartilhar com a gente. Com certeza tem. Obrigado a você. É uma honra fazer parte desse primeiro episódio. Fiquei surpreso. Você comentou comigo que ia começar esse projeto, mas eu não sabia que eu ia ser o primeiro convidado. Então, muito obrigado pela honra de ser o primeiro convidado aí. É uma honra minha, né? Uma honra nossa. A gente já conversou, a gente já se conhece, né? Nós, além de amigos, somos irmãos, né? Então, assim, tem muita coisa boa. Mas, e a gente já conversou um pouquinho, já há algum tempo também, né, André? Eu sei da tua história bastante, né? E esse é o grande ponto. Eu gosto de conversar aqui o episódio e o podcast provocando numa questão em relação ao que é vendas, né? Eu tenho vários conceitos de vendas, né? Entendo que vendas é um conceito muito mais abrangente do que a maioria das pessoas pensa, mas eu queria saber, como é que você enxerga vendas, André? Cara, para mim, eu falar de vendas eu estou muito à vontade com isso, porque eu vivo vendas o dia inteiro, né? Eu particularmente, sempre gostei muito de vendas. Então, vendas, para mim, eu acho que é minha vida, né? Se eu pudesse resumir, vendas é a minha vida. É o que eu tenho para dizer. Legal, joia. De todas as definições que eu já vi de vendas, a que eu mais gosto é que vendas é servir. Sim. E eu acho muito legal. Verdade. Porque eu, como tenho uma trajetória de vendas também muito grande, sou um apaixonado por vendas, eu gosto de encarar vendas sempre como uma forma de ajudar o meu cliente. Com certeza. Ajudar alguém. Então, com certeza. E você tendo essa vida em vendas, você com certeza está me entendendo bem e quem está nos ouvindo, nos assistindo também vai perceber isso. É um ambiente muito tranquilo quando você gosta de fazer isso, né? Exato. Então, o simples fato de você conversar com a pessoa já se torna uma venda. Mas eu acho que isso a gente vai falar aí no decorrer do episódio. Com certeza. André, eu vou te pedir para você começar falando um pouquinho da tua história, né? De quem é você, né? De qual é a sua formação. Perfeito. Como é que você acabou experimentando vendas na sua trajetória. Perfeito. Bom, eu começo a trabalhar com 8 anos de idade. Legal. Mas antes disso, meu pai é falecido e ele que me trouxe o mundo de vendas, né? Se eu conheci em algum momento as vendas como eu conheço hoje, foi por conta do meu pai, né? Ele veio da Espanha, completou 19 anos dentro do navio, ele ia morar na Venezuela, e aí com 2 ou 3 amigos que ele estava vindo para a Venezuela, ele simplesmente virou e falou, não, fiquei sabendo aqui mesmo no navio que o Brasil é melhor do que a Venezuela, então vamos para lá. E aí, chegando aqui, ele começou a já ter que se virar, e foi aonde ele teve a primeira oportunidade de vender algo, porque ele trabalhou numa situação onde ele chegou com 15 dias de pensão paga, e ele falou, pô, eu preciso me virar. Então, eu vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. Ele pegou os 15 dias e comprou uma caixa de engraxar sapato. Ele meu avô fazia terno sob medida e ele trabalhava com meu avô. E ele nunca tinha engraxado um sapato, mas tinha um pouco de proximidade com aquilo que ele vivia, porque a pessoa, para ter um bom terno, tinha que ter um bom sapato. Então, foi ali que ele começou a entender melhor de vendas por ele mesmo, e foi o que me trouxe também para o que eu vivo hoje. Ele passou isso para você, Ele passou isso para mim pelo DNA.
né? Então, quando ele chega no Brasil e toma essa decisão, onde ele teve que se virar, isso foi o que me formou como pessoa. Então, eu também tive essa escolha quando eu fiquei adulto. Eu comecei a trabalhar com ele aos 8 anos de idade e, em determinado momento, terminei o meu curso, né? A gente mudou para o Guarujá por conta de uma tentativa de sequestro do meu pai. Na verdade, ele foi sequestrado junto com a minha mãe. E a minha mãe, de um dia para a noite, falou, nós vamos ter que mudar. E nessa época eu estava no Dante Alighieri, eu estudava no Dante. E quando eu terminei o curso lá no litoral, no Guarujá, eu sempre tive a vontade de fazer publicidade. E eu queria fazer SPM aqui em São Paulo. Mas a minha família toda estava lá. E aí eu comecei a fazer umas contas, por conta disso tudo que o meu pai já tinha me colocado para fazer. E foi quando eu decidi tomar uma decisão que toda a minha família nunca tomou, mas que era igual à decisão do meu pai. Eu falei para ele, olha pai, eu sei... Ele falou, o que você vai fazer? Qual é o curso que você vai escolher? E eu falei, eu vou fazer o que o senhor fez, a mesma faculdade que o senhor fez. E ele não entendeu. Eu falei, olha, eu fiz as contas aqui, e aí eu já comecei a vender a minha ideia para ele, né? Fiz as contas aqui de quanto seria uma faculdade, e eu quero esse dinheiro para fazer a minha primeira empresa. Olha que legal. E foi quando tudo começou. Então, eu acho um ponto legal aí, André, primeiro, né, é essa questão dessa veia de vendas que você herdou, mas acho que tem um ponto muito interessante da gente falar aqui, né? A gente vende o tempo todo. Sim. Né? Sim. E as pessoas não se dão conta de que vendem. Todo mundo vende. De que todo mundo vende. Exato. Né? E na hora em que você, por exemplo, decidiu aí, eu quero abrir minha empresa, e primeiro, como você comentou, você já estava vendendo para o seu pai a ideia de não fazer faculdade? Uma ideia, né? Então, isso já era uma venda, e você tinha que mostrar para ele o porquê disso. Sim. Claro que no caso dele era mais fácil, porque ele foi um pouco da história dele também. Sim. Né? Mas a gente aprende, tem muita gente que aprende a vender somente na prática. Exato. Né? E isso é bom, isso não é ruim. Né? E eu tenho certeza que a gente conversando aqui, você vai passar muito de como foi essa sua evolução em vendas. Sim. Né? Dentro das experiências que você teve lá no início, provavelmente depois você já era outro vendedor, vamos colocar assim, ao longo da sua vida profissional. Até da pessoal também. Já o primeiro desafio que eu tive com essa primeira venda mais séria que eu fiz, né? Uma venda de um ticket médio mais alto, que foi trocar a faculdade por uma empresa, uma escolha minha, ele já me colocou uma negociação nisso, né? Que foi quando ele comentou o seguinte, falou, olha, tudo bem, eu concordo, se essa é a tua escolha, ok. Eu não acho certo, não é porque eu não fiz a faculdade que eu acho que você não tem que fazer, eu acho que você teria que sim fazer um curso, mas eu vou te colocar um peso nisso. Se você quer fazer a tua primeira empresa com um dinheiro que seria investido para a tua educação, para a tua faculdade, tudo bem, eu vou investir nessa tua empresa como você está me dizendo. Mas não pense que se essa empresa der errado, eu vou pagar a faculdade que você estaria tendo a oportunidade de fazer agora, nesse tempo que você tem essa escolha. Sim. Então, foi ali que chegou o primeiro desafio que eu falei, bom, eu não posso errar, porque senão eu não tenho nem a empresa e nem o estudo. E aí, como é que eu vou fazer? Vai passar um tempo e eu não tenho o que fazer sem o estudo. Mas ainda assim eu aceitei esse desafio e segui, e a gente está aqui até hoje. Agora, talvez aí vale uma boa pergunta, né, André? Assim, o que te dava nessa época a certeza de que esse era o seu caminho? Essa questão de empreender, eu acho também um ponto muito interessante, né? Porque você, pelo que você está dizendo, você visualizou, falou assim, olha, eu quero ir para a prática. Eu quero fazer, eu quero colocar... assim, me dá minha cara a tapa, vamos dizer assim. Né? Desde pequeno, acho que isso foi essa oportunidade que eu tive, talvez seja uma oportunidade que nem todos vão ter, que é viver vendas antes mesmo de você se entender como gente, né? Como um adulto. Então, quando ele me coloca na empresa, e aí a gente vai falar disso, né? Eu acho que mais para frente,
Quando ele me coloca no caixa de uma das Você lojas começou dele, trabalhando até antes, então, com 8 anos de idade. Você já estava trabalhando Isso. na empresa dele. Então, eu diria Legal. que a minha faculdade... Que empresa que era? Era uma rede... Ele tinha uma... Dentre os negócios que ele tinha uma rede de sorvetes. Tá, legal. De sorvetes finos, que é a Labasque. Acho que todo mundo que está aí conhece a Labasque, né? Eu acredito que ainda é do grupo do Aloysio Faria, dono do Banco Real. Eles eram amigos, né? E o Aloysio falou, eu preciso fazer uma rede de sorvetes lá da Labasque. Os sorvetes eram de Campinas, a fábrica era em Campinas. E ele falou, preciso ampliar isso com um modelo de franquia para o litoral de São Paulo. E meu pai já construía no Guarujá e no litoral. Ele tinha uma construtora também. E aí foi quando ele começou a criar essa rede de lojas e eu ganhei uma unidade da Labasque na Praia das Astúrias. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos? 8 anos de idade. Que legal. Então, é claro que eu não estava sozinho. Não tinha assim. condições de tocar o negócio, é evidente. Mas também estamos falando de outras épocas, né? A gente, tanto quem estava trabalhando com a gente, como quem estava também comprando, o nosso cliente, respeitava muito essa posição de que o pai está colocando o filho para aprender o negócio. Hoje as coisas não são mais assim, mas naquela época era muito respeitado essa forma de ensinar. Claro. Né? E, então eu ficava ali, mas tinha o caixa da empresa que ficava atrás. Então eu dava ali o troco e tal, ele via se eu estava dando certo. Né? Mas, exatamente. Então aquilo era, de fato, te jogar para o mundo e falar, olha, é assim que a gente aprende. Né? Praticando. Ficou mais fácil de entender, exato. sem dúvida. Então, quando eu vou até os meus 17 anos, eu sempre, dos 8 aos 17, trabalhei. E sempre trabalhei nas coisas do meu pai. Mas eu, quando criança, com 10, 12 anos de idade, eu já começava... Tinha uma revistinha que tinha máquinas de fazer fralda, tinha máquinas de fazer absorvente feminino, máquina de fazer vela. Era uma revistinha muito conhecida, eu esqueci o nome agora, mas era muito conhecida no mercado, que vendia um monte de máquinas para um empreendedor de pequeno porte começar o seu negócio pequenininho e ampliar. E eu tinha várias histórias de que as pessoas que eu admirava naquela época começaram com uma dessas máquinas e tal. Pô, esse cara hoje tem um enorme sucesso e ele começou com uma maquininha dessa. Então eu já via ali, falava, eu quero ter a minha empresa. Então eu ficava pedindo para meu pai, eu quero comprar uma máquina para fazer vela. Eu quero comprar uma máquina para fazer absorvente, eu quero comprar uma máquina para fazer fralda. E ele sempre falava, vai chegar lá. Moleque, vai fazendo as coisas aí que você está fazendo e vamos afinal, junto. Qual foi a sua primeira empresa? Como foi? Então, a minha primeira empresa... Foi uma máquina para fazer o quê? É isso aí. A minha primeira empresa foi o seguinte, eu sempre, e eu acho que isso também vem do meu pai, eu sempre vi sempre muito à frente das coisas. Eu sempre enxerguei a oportunidade um pouco mais para frente do tempo que a gente está, né? Então, naquela época, a gente estava numa transição entre a tecnologia entrando na era de comunicação visual, dos antigos que faziam as coisas, as escritas todas, tudo manual, manuscrito, e sempre um profissional que fazia. Então, nessa empresa, na Labasque, foi onde eu tive o clique de decidir o que eu ia fazer com essa empresa. Meu pai comprou uma Kombi refrigerada com um baú, comprou ela nova, para a gente poder transportar os sorvetes. Sim. Então, eu fui junto com meu pai e com o motorista da empresa até um lugar onde colocava o logotipo da Labasque em volta do baú. E o cara, eu fiquei ali participando, e o cara fazendo aquilo como um quadro, como uma pintura mesmo de um artista que pinta uma tela. E a gente ficou ali... Ele fazia na mão? Fazia na mão. Ficamos ali o dia inteiro. Tá. E aí, numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos, eu vi que existia uma máquina que fazia isso com vinil autoadesivo, que hoje é super normal. Sim, claro. E aí eu lembrei desse cara. Eu falei, tá aqui, o que o cara gastou um dia, a gente faz em 10 minutos. Nossa. Eu preciso levar essa máquina para o Brasil. E aí, então, com esse dinheiro que eu pedi da faculdade... Trocou pela faculdade. Eu falei, eu vou comprar uma máquina daquela. Ah. E nessa máquina,
eu descobri uma outra dentro da fábrica, comprando essa máquina que chama plotter, né? Ela tem uma faca que faz o corte do vinil e tudo mais. O cara me ofereceu uma outra que também já vai em vendas. Ele viu a oportunidade e falou, bom, você é do Brasil, você está vindo buscar tecnologia, isso é avançado até aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma outra máquina para te oferecer. E aí ele me ofereceu uma máquina de impressão digital por quadricromia, fusão térmica. Tá. Ela imprimia nos cartuchos, no azul, no amarelo e tudo mais, as 4 cores primárias, e fazia a impressão de uma imagem num vinil autoadesivo com garantia de 5 anos outdoor. E isso você podia encapar, hoje também é normal, mas você poderia encapar um prédio com um adesivo, que não existia isso. Entendi. Você não conseguia colocar uma imagem, né? Você comprou uma ou 2 máquinas? São 2 máquinas. Você comprou 2? Comprei 2 máquinas. O cara te vendeu uma máquina. Exato. Então, por isso que eu falei, começa com vendas também lá nos Estados Unidos. E aí eu trouxe essa máquina para o Brasil. Só que era a mesma coisa que você trazer, em vez de você construir um carro, você construiu uma espaçonave. E as pessoas ainda nem conheciam um carro. Então era muito mais difícil. Muito além, pessoas... né? Isso, as pessoas eram muito mais difíceis de entender porque elas ainda não estavam nem acostumadas com o vinil autoadesivo cortado, que fazia o serviço daquele cara que pintava à mão. Sim. Então eu falava, não, não só faço esse serviço, como eu também faço uma foto no tamanho que você quiser, do produto que você quiser, para colocar aonde você quiser. Nossa. Então, aquilo... Era uma inovação, né? Era uma inovação muito grande. Legal. E aí eu não conseguia vender a ideia, de forma alguma. Eu falava, bom, eu preciso ir em algum lugar que eu consiga vender. Você já estava com a máquina aqui. Já tinha a máquina no Brasil, e não estava conseguindo vender porque as pessoas não conseguiam... As pessoas não conseguiam enxergar. Entender. Tá. Então, o que eu fazia? 2 coisas que eu normalmente praticava, né? A primeira é o seguinte, então eu cheguei uma vez, isso eu lembro, como se fosse hoje até, um lugar onde meu pai comprava as frutas para casa, né? Uma frutaria com bons frutos. Eu gostava muito daquele cara, porque ele era um cara muito simpático. Eu falei, posso fazer um negócio para você? Eu estou começando com a minha empresa e tal, não sei o que, ela faz foto e tal. Eu vi que você comprou uma Fiorino aí, uma Fiorino baú nova. Eu posso fazer a comunicação visual para você? Falou, mas o que é comunicação visual? Naquela época não, né? Falei, fazer as letras e tal. Me dá umas frutas aí que eu vou fazer uma comunicação visual bacana para o teu carro. Então, nessa época não tinha nem telefone que tirava foto. Sim, claro. Né? Então você contratava um fotógrafo. E também não existia a foto digital. Tá, era uma foto impressa. É verdade. Então, eu contratei um fotógrafo, coloquei as frutas de uma forma que ficaram bem montadas, porque eu já visualizava o que eu queria fazer. Então, eu falei para o fotógrafo, tira a foto dessas frutas. Peguei a foto pronta, revelada, passei no scanner e joguei para o digital. Tá. Coloquei para dentro do computador, fiz a renderização da imagem. E essa renderização, para você ter uma ideia, demorou quase 2 dias. Caramba. Porque a gente não tinha tecnologia para fazer. Sim, né? Nem processamento também. Exato, né? Exato. Não tinha nem um computador apto e nem memória suficiente no computador. Né? Bom, e aí eu fiz o adesivo e coloquei aquelas frutas da foto na lateral do carro, com um logotipo da empresa e tal, e levei a Fiorino para o cara. E o que ele achou? Ele simplesmente explode a cabeça, né? Porque o cara falou... Como você fez isso? Como é que você fez isso? Né? E a ideia dele é a primeira pergunta que ele me fez, né? Eu posso lavar o carro? Sim. Porque ele imaginava que ia desmanchar. Sim. Né? Ou descolar, né? Exato. E eu falava, não, você pode fazer o que você quiser. Durante 5 anos não vai nem alterar a qualidade da imagem. Né? Que essa era a garantia, por conta da tecnologia da máquina, que era uma máquina avançada até nos Estados Unidos. Né? Você tinha as máquinas que faziam a impressão por cartucho, igual uma impressora de papel, e você tinha essa que fazia a fusão de um vinil, de um filme, em cima de outro plástico. Então, fundia mesmo, era uma solda, era quente. E aí, foi ali que começou o pessoal a entender mais ou menos. Você cobrou dele ou esse daí foi... Não, cobrei. Mas eu fiz e falei... Mas virou sua referência. Não, e eu falei, fui bem claro. Eu falei, eu vou fazer um negócio, e se você não gostar, você não paga. Entendi, legal. Sabendo que ele ia gostar. Claro. Porque qualquer um ia gostar, não porque eu sou o cara que ia fazer ele gostar. Pela tecnologia que estava. Pela tecnologia e pelo acabamento que ia dar. Sim.
E aí, um belo dia, eu estou numa padaria, tomando um café, e nessa padaria para um caminhão da Coca-Cola. Eu não sei se o pessoal aí vai lembrar, aquele caminhão da Coca-Cola que tinha uma garrafa deitada no gelo. Perdão, deitada no gelo. E essa garrafa, essa foto, era uma impressão digital, que era o que eu tinha. Entendi. E eu vi o caminhão com 2 réguas, porque são aquelas réguas que ele levantava para pegar os refrigerantes. Que baixa. Que baixa e levanta. Uhum. E eu vi esse caminhão com 2 réguas avariadas, né? A imagem estava A imagem estava porque raspou numa árvore, enfim. Tinha acontecido um acidente. Eu falei, tá aí. Eu tenho volume, porque é uma imagem grande, e eu tenho a tecnologia que o cara já conhece, né? Só preciso ir até a Coca-Cola para convencer o cara de fazer, porque nesse momento eu precisava também descobrir de onde era feito, porque se estava ali, alguém já tinha feito. Né? Então preciso saber quem fez. E aí foi quando eu fui até o distribuidor, na SPAL, que era o distribuidor de todo o litoral de São Paulo, e eu fui oferecer essa tecnologia. E aí, chegando lá, os caras meio que quiseram me direcionar para o pessoal da publicidade, para o marketing. E eu falei, não, eu quero conversar com o pessoal da manutenção dos caminhões. Porque não se tratava de vender uma ideia para a publicidade. Se tratava de consertar um problema que eles já tinham. Né? Você falou a palavra que eu estava pensando aqui, André. Porque no fundo, e aí em vendas isso é muito importante, é a gente descobrir no nosso cliente quem é o dono daquele problema, né? Porque ele que vai ser quem sente a dor, né? Quem tá com o problema na mão. Então, ele acaba que, se você der uma solução para ele, ele vai buscar quem aprove. Exato. Não é isso? Mas o caminho é bem o que você falou, quer dizer, assim, não adianta você achar o caminho errado. Não, né? O marketing ali ia me tirar da jogada. Talvez. Até, né? Porque ia falar, esse menino não sabe nada. Nessa época eu tinha 19 anos. Ele falou, quem é esse menino? Que e aí depois eu vou contar o porquê que eu achei que não ia vingar e ir pelo marketing, né? Então aí eu consegui ir na manutenção, né? Falei, eu preciso ir na oficina. E aí eu chegando na oficina, no chefe da oficina, da distribuidora, tinha lá, sei lá, 70 caminhões no pátio, né? E eu falei, quem é que faz aquela substituição daquele caminhão ali? Tinha um caminhão lá com o mesmo problema, só que já tinham tirado os adesivos. Então tava a régua vermelha, sem nada, então tinha um buraco na imagem da garrafa com um pedaço vermelho lá das réguas com um adesivo tirado. Ele falou, não, isso vem direto dos Estados Unidos por correio, por Federal Express. Falei, tá, mas não tem ninguém que faça no Brasil? Ele falou, não existe ainda esse maquinário aqui no Brasil e a gente manda vir, e por isso que fica assim, porque a gente precisa do caminhão, então a gente tira a régua, limpa, tira a cola e tal, e o caminhão fica rodando com esse... Falei, mas isso é imagem. Mas ele ficava andando com um buraco? Ficava andando com um buraco, porque o cara precisava do caminhão. E eu falava, pô, mas isso é imagem. Para a Coca-Cola isso é péssimo. Claro. Né? Porque você tá mostrando ali o produto, né? Eu consigo consertar isso para você. Na mesma tecnologia que está aí. Até uma tecnologia avançada em cima do que você já tem, né? Porque ele não trabalhava com fusão térmica, ele trabalhava com um jato de tinta e um verniz por cima. E aí foi quando eu falei, eu posso fazer um caminhão? Então o cara falou, me olhou de cima e embaixo assim... O cara falou, truco? Aí o cara falou, bom... Eu faço. Como é que você vai fazer? Porque eu tenho que passar pelo o orçamentista e... Eu falei, não, vamos começar mais fácil. Eu faço, e se você achar que tá bom, aí você me fala qual que é o caminho das pedras, né? E aí, então, eu peguei a imagem, né? Ele tinha já a imagem, a gente conversou, ele mandou o arquivo da imagem, né? E aí eu fiz as réguas daquele caminhão que precisava e instalei. E aí, quando eu instalei, o próprio cara da manutenção chamou todos os diretores da empresa. Falou, resolvemos o nosso problema. O menino aqui faz isso. Em quanto tempo você fez? Eu trabalhava no Guarujá e a empresa era de Santos. Demorou mais tempo para eu voltar do que para fazer o material. É mesmo? Porque a impressão, a imagem já tinha vindo renderizada para mim, okay. Então foi muito fácil. Então, é como imprimir uma folha de papel. Sim. A única coisa é que ela imprimia 4 vezes. Ela jogava primeiro o amarelo, voltava, depois o vermelho, o cian, depois o
o vermelho e depois magenta, o preto. Né? Então, magenta e depois o preto. Então, foi só uma questão de fazer mesmo as réguas. Aí, essa máquina... Eu tenho até hoje a máquina em casa. Olha. Você tirava o vinil impresso e você colocava na outra que cortava a borda para fazer o corte. Por exemplo, uma foto minha fazia a volta. Uhum. Então, eu levei tudo lá, as 4 reguinhas enroladinha, 4 adesivos de régua, né? Enroladinho. Falei, tudo bem, tá tudo pronto. O cara falou... Como assim? Eu voltei na mesma semana para lá. Aí o cara... Deixa eu ver. Porque não acreditava mesmo, né? Eu falei, tá aqui. O cara falou, bom, parece ser a imagem. Instalei. Falei, pode jogar água, pode fazer o que você quiser, deixa aí. Se você quiser, mês que vem eu volto aí para você ver como é que ficou. O cara falou, não, deixa eu mostrar pro pessoal. Aí já chamou no ramal lá, voltou pro escritório, né? O caminhão tava lá fora no pátio. Desceu todos os figurões lá da distribuidora e falaram, ele não resolveu o nosso problema aí dos caminhões. Nesse momento, o cara, eu olhando para ele, eu percebi que eu tinha feito a venda, mas que a emoção ele teve que conter. Sim. Né? Sim. Porque aí já começou uma negociação. Sim. Então ele, não, que bom que resolveu, mas a gente precisa falar com a Coca-Cola para ver se aprova e tal. Então ele começou a perceber que ele teria que jogar comigo, porque ele viu que eu tinha ouro na mão, né? E aí foi uma negociação já de gente grande, porque ele tinha ali quase 40 caminhões com problema, né? E eu cheguei lá, talvez por isso que eu consegui conquistá-los mais facilmente, que eu falei, eu não quero fazer os caminhões novos. Manda vir a mesma imagem. Eu quero consertar os aqueles que estão com problema. Sim. Né? Porque para mim também era mais fácil, que eu precisava de menos gente para fazer a instalação. Eu levava só um cara para instalar. Resolvia o problema rápido. Né? O cara já viu o caminhão com um problema resolvido ali em questão de 1 hora. E você estava saindo de uma Fiorino para 40 caminhões, né? Exato. Para você estava num... Produção. Então eu tinha que vir para São Paulo para buscar o vinil que fazia impressão, que era um vinil branco específico. Precisava também da importação dos cartuchos, porque muita demanda. Então ninguém estava preparado para isso, nem o meu distribuidor aqui em São Paulo. Sim. E aí comecei de lá e isso se tornou um negócio muito grande. Como era o nome da empresa, André? Sinetec. Sinetec. Legal. E aí esse negócio, eu falei, bom, daqui eu vou abrir uma franquia, então, disso. Tinha, na época, uma outra empresa também, não sei se posso falar o nome. Pode. Alpha Graphics, que era uma empresa que eu acho que tem até hoje, que ela trabalhava com gráfica e impressão também digital. E tinha mais uma ou duas também que eram empresas que faziam isso, mas ninguém conhecia muito esse negócio. E aí eu falei, bom, vou para São Paulo, volto para São Paulo então, porque o meu desejo era voltar para São Paulo. Eu queria muito trabalhar com um mercado mais agressivo, mais dinâmico, e no litoral as coisas eram mais lentas. E aí, quando eu começo a fazer essa segunda loja, o meu pai novamente entra no circuito e fala, não, você vai fazer outra coisa. Você vai juntar com o teu irmão e vai fazer outra coisa. E aí foi quando, por uma paixão que eu tinha, que eram os carros, eu comecei a trabalhar com o meu irmão, que já trabalhava com carro, e aí eu entro no mundo dos carros e de vendas de automóveis. Mas eu não tinha a dimensão do que era trabalhar com carros. Então, foi um novo negócio, completamente diferente, e que me levou para um sentimento totalmente diferente do que eu já tinha tido até então. Porque eu tinha que trabalhar com pessoas que eram muito espertas, vamos dizer assim, né? Então, você tinha que ter um raciocínio muito rápido e poder também trabalhar com transparência, que nesse ramo é um pouco difícil. É diferente. Antes de você falar da parte dos carros, só para a gente, na questão da Sinetec, eu acho que é muito legal dessa história, André, acho muito legal do jeito que você comentou, porque você visualizou, né, como você ia crescer. Você foi atrás, você foi ousado, né? Porque você foi numa Coca-Cola, você não foi numa empresa pequena, né? E você tinha o conhecimento do quanto a sua tecnologia, o seu produto, era útil e resolvia alguns problemas, talvez como poucos poderiam resolver, né? Então, é interessante o quanto isso te deu segurança para essa ousadia. Exato. E para mostrar, falou assim, ó, eu consigo fazer.
né? Então, é muito interessante isso do ponto de vista de vendas, porque você arriscou. Você, talvez até, você está contando a história dos 5 que você tomou, e você deve ter tomado vários nãos, né? Como você comentou. Foram muitos. Exato. Foram né? muitos. E em vendas isso é muito comum. Mas você sabia o que você tinha na mão, né? Então, isso é uma história, para mim, uma história muito legal. Né? E quanto tempo foi que durou a Sinetec com você? A Sinetec durou, acho que entre 4 e 5 anos. Tá. 4 e 5 anos, que foi quando eu decidi vir para São Paulo, porque eu queria fazer o negócio crescer, mas aí... Legal. O meu pai mesmo me falou... Aí você foi para carros. Fui para carros. Mas eu tenho uma história interessante para contar também com esse negócio da Sinetec. Foi uma oportunidade de venda que não estava programada. Eu saí para vender uma coisa e vendi outra. Que é a época do Jardim Acapulco. Ah, tá. Que eu acho que eu comentei com você antes. Comentou. E que eu acho que é bacana falar, porque envolve muito vendas, né? Então, era uma oportunidade que eu tinha de ir até o Acapulco para fazer uma comunicação visual. O pessoal de lá era, assim, muito amigo do meu pai, mas... Jardim Acapulco é um condomínio. Jardim Acapulco é um condomínio de luxo, de casa de alto padrão, como o Alphaville aqui em São Paulo, lá no Guarujá. Tá. E o meu pai era muito amigo das pessoas de lá. Mas vale falar o seguinte, eu não sei se o meu pai influenciava por trás, mas eu nunca deixei o meu pai aparecer nas negociações como, eu sou filho de fulano de tal, né? Porque eu queria, de fato, fazer a minha história como empresário, né? Como empreendedor. Então, eu queria criar como ele, como eu via a vida dele, vindo criar o seu da caminho. Espanha, eu falei, eu vou criar o meu caminho. Então, muito depois é que as pessoas começam, pô, mas você é filho do Pepe. E eu fazia questão de não falar isso, porque eu imaginava que isso poderia me dar algumas oportunidades que talvez eu não tivesse se eu talvez eu nem precisaria de competência, né? Falar, faz porque é filho do Pepe. Sim. Né? Como eu era muito novo, é a mesma coisa, hoje vinha um menino de 18 anos oferecer uma tecnologia que a gente não conhece e você vê ali um negócio sensacional. Mas como é que foi lá no Jardim Acapulco? E aí eu sentado lá para fazer a comunicação visual, que descobriram a tecnologia que a gente tinha lá com o pessoal no Guarujá, e aí me chamaram para fazer um orçamento de novas placas de sinalização das ruas do condomínio. Então, todo poste teria que ter uma nova placa. E eles queriam fazer um negócio que não existia, que era encapar o poste com um tipo de lona, com o nome da rua e com uma imagem que era o logotipo do Jardim Acapulco, que tinha uma borboleta e tudo mais. As pessoas que já tiveram a oportunidade de ver sabem do que eu estou falando. E aí o cara falou, olha, eu queria fazer esse tipo de sinalização, em vez de ter uma placa igual, porque eles trabalhavam com a mesma placa das ruas normais, de cidades, aquela azulzinha escrita em branco. Ele falou que queria fazer um negócio diferente. E os caras viram lá fora e queriam fazer igual, me mostraram a foto, eu falei, não, isso tá fácil, não tem problema nenhum. Então era uma lona que você imprimia ela normal, você encapava. O poste. A única coisa é que eu inventei uma forma de fixar, né? Eu cortei a imagem um pouco angulada para ela ficar reta para quem está olhando. E criei um clipe, né? Sim. Mas nada, não foi uma invenção. Foi um clipe ali para sustentar aquilo lá encapado no poste. Então a própria forma que a gente cortou, ele não mexia. Porque quando clipava, ficava na largura do poste com a circunferência do poste. E aí eles pediram para fazer isso. Tá. Aí você fez. Só que, nesse mesmo tempo que eu tô falando com o cara de compras do Jardim Acapulco, ele teve que atender, porque ele estava atrasado para uma outra reunião com a diretoria, um cara que ia fazer a decoração de Natal do Jardim Acapulco. E aí o cara conversando, e falou, bom, então a gente quer... Ele conversando comigo e me fazendo pensar, e falou, eu tô conversando com esse cara aqui também. Então ele, na mesa, nós três, e ele conversando com o cara da decoração de Natal e pedindo pro cara o que ele precisava. E eu tô ali... Ouvindo. Anotando as minhas coisas do que ele pediu para mim, mas ouvindo qual que era o assunto. E aí o cara se sentiu um pouco acuado de fazer, porque era um projeto grande. E aí ele falou, olha, não consigo fazer, eu achei que você queria só decorar aqui a portaria, né? Dentro da portaria, Entendi. Fazer uma árvore e tal, eu não tenho competência para fazer essa comunicação visual, essa sinalização no condomínio do jeito que você está. Porque eles queriam decorar a portaria inteira
né, com as chancelas, onde os carros param, e a rua principal toda do Jardim Acapulco, que era a primeira avenida. E eu vi que o cara espanou. Eu falei, não vou deixar. E aí eu falei, olha, desculpa me intrometer, eu tô vendo que ele não quer fazer o serviço, eu faço isso também. Aí o cara falou, você faz decoração de Natal? Eu falei, faço. Aí ele falou, não, então, pô, então tudo bem, então que ótimo, porque ele tá dizendo que não consegue. Aí o cara falou, bom, então... O próprio cara falou, bom, então você já arrumou alguém, tô indo embora, já viu que tava perdendo tempo, foi embora. Então fechou a porta, eu falei, bom, o que você precisa? Não, preciso disso. Eu falei, não, eu faço tudo isso. Eu faço o que você precisar. Você já fez? Não. Eu não fiz. Mas tudo que você tá me falando... É possível. É aquilo o que eu já tô acostumado a fazer. Eu só não juntei tudo na mesma empresa. Jeito que você quer. Uhum. Mas tenho capacidade e competência para fazer o que você está me pedindo, porque isso é fácil de ser feito. Ele falou, bom, então, André, me traz um orçamento. Né? Então, eu vim com a placa pronta e com o orçamento da decoração de Natal. Vamos falar que essa decoração de Natal custou 40% do que eu tinha feito com as comunicações de ruas. Eu trouxe um orçamento de 40% daquilo que eu tinha que vender de fato, para o que eu fui chamado. Tá. Né? Então, o ticket médio aumentou muito. Claro, né? Claro. E aí, quando eu saí, o desafio era saber disso. Né? Bom, quem é que eu vou arrumar agora para fazer junto comigo uma decoração de Natal para essa rua principal? E aí eu procurei a pessoa que... Aí você está falando da parte criativa da história. Isso. Tá. E aí eu falei, bom, preciso de uma pessoa para fazer isso, porque eu não sabia fazer com competência a decoração. Mas já tinha vendido. Tá. E aí eu descobri a pessoa que fazia a decoração para as casas das pessoas famosas lá do Guarujá, de Santos e tudo mais. Contratei essa pessoa, ficamos sócios e fizemos. Uhum. Então, isso foi uma venda que ela nunca conseguiu fazer e que ela sempre quis fazer. Legal. Ela falou, André, não sei como é que você fez, mas eu estou há 10 anos tentando fazer isso com o Jardim Acapulco e não consigo. E você me vem aqui e me contrata para fazer. Né? Então, foi uma oportunidade de venda também que eu vi ali e que eu não deixei escapar. Porque eu falei, eu consigo fazer. Então, é isso. Eu acho que vendas é muito disso, né? Você também está atento às oportunidades. As oportunidades. E você está preparado para elas, né, André? Porque esse é o grande ponto, assim. Você sabia muito bem o que você conseguiria fazer. Exato. E a oportunidade passou na sua frente e você falou, vou pegar. Vem cá. Né? Então, é também uma questão também muito legal em vendas, é você estar preparado. Né? E a gente fala muito nessa questão de vendas, se prepare para uma reunião, se prepare para uma interação com o cliente, né? Okay, normalmente... Se antecipar, né? Exato. Aí você se prepara. Mas é interessante também você se preparar para o imprevisto. Exato. E isso daí, nesse caso, é um imprevisto bom. Foi totalmente imprevisto. Poderia ser um imprevisto ruim, mas você estava preparado, inclusive, para um imprevisto bom. Exato. Surgiu uma oportunidade na sua frente e você foi lá e capturou. Isso daí é muito legal também. A gente gosta muito de falar sobre isso em vendas, né? E aí, depois da Sinetec, então, você começou a mexer com carros. Aí eu fui para os carros. Começou com a venda do meu próprio carro. Né? Eu, com 18 anos, naquela oportunidade, o meu pai me deu um Camaro Z28 novo. Trouxe dos Estados Unidos. A gente tinha casa nos Estados Unidos. Meu pai importou para mim um Camaro Z28, que era um carro que eu gostava. Me deu de 18 anos de aniversário. Mas ele sempre foi muito enfático em dizer o seguinte, você conquistou isso por conta do teu trabalho. Então, eu tô te dando pura e simplesmente porque você trabalhou para ganhar isso. Né? Então, é importante dizer que eu não ganhava nada assim não era de por graça, ganhar. Né? Certo. Né? Então, quando eu... Até porque aquela decisão que você falou foi antes disso. Exato. Né? Então, ele já tinha visto que você estava fazendo por merecer, troca. Vamos dizer assim. Exato. Então, havia um pagamento... Claro. Né? Claro. Que nesse caso foi o Camaro, mas havia o trabalho. Né? Então, é claro que eu também não abandonei. Quando eu comecei a criar minha empresa de comunicação visual, eu ainda continuei tocando os negócios do meu pai junto com ele. Então, eu tinha uma dupla jornada ali trabalhando com o meu negócio, até porque eu estava começando, e com o negócio dele. Então, eu ficava meio período com ele e meio período trabalhando no meu negócio. Em algum momento ele chegou para você e falou assim, se você tiver sucesso aqui, você vai ganhar um carro ou não? Não. O Camaro foi o seguinte, ele prometeu quando a gente conversa sobre a faculdade. Ele falou, olha, se o teu negócio for bem,
Você está me fazendo gastar esse dinheiro. Se o teu negócio for bem, eu vou te dar o carro que você sonha. Então, eu fiz essa pergunta bem nessa linha, André, porque assim, é muito interessante você, e isso também é muito comum em vendas, né? Sim. Você ter os incentivos. Era a minha meta. Exato. Né? Então, ele te deu uma meta, ele como um gestor de vendas, vamos dizer assim, sim, ele chegou para você e sim. falou assim, olha, se você for bem aqui, você ainda vai ter isso aqui. Então, assim, isso foi um a mais eu aí. Acho que foi o que me incentivou a não ter medo de tentar, talvez. Sim. Porque eu era um moleque. Sim. Né? Então, todo moleque sonha com alguma coisa material, né? E, nesse caso, era um prêmio enorme. O bônus dessa meta era muito bom. Claro. Então, ele falou, ó, vai, faz, e se der certo, você vai ganhar esse carro. E aí, esse carro chega para mim, e no verão do Guarujá, você com um carro desse, quando na época ninguém tinha esse tipo de carro, estava começando a importação, a voltar a importação, chamava muita atenção. E aí, uma vez, o meu pai tinha uma rede de postos de gasolina também, onde eu começo a minha ligação com os automóveis, e é ali que começa a minha paixão por automóveis. A gente tá com um carro lá e um cara veio negociar e comprar o carro. E ele tinha acabado de chegar. E eu, com 18 anos, me vi numa situação que pô, ou eu entrego ou eu não entrego. Né? E, novamente, o meu pai colocou o peso em mim. Ele falou, olha, o carro... O cara viu o carro, gostou e falou... Foi lá conversar com meu pai. Falou, ó, gostei do carro do menino. O carro era novo. Tinha 1000 milhas. Ele falou, então vai lá e conversa com ele. O carro é dele. Se ele vender, vendeu. Se ele não vender, não com vendeu. ele. E aí o cara vem conversar comigo também. E aí o cara ofereceu 3 vezes o valor daquilo que a gente tinha pago no carro. E foi aí onde eu aprendi a minha primeira lição. Porque eu não vendi o carro. Falou mais alto a vontade de ficar com o carro, porque a gente estava no verão, um carro que chamava atenção, você menino, ali a emoção falou mais alto. Claro. E eu falei, não vou vender. E o cara foi testando, até chegar em 3 vezes o valor do carro. E eu percebi que ali tinha uma oportunidade enorme de vendas, mas que eu também não enxerguei da forma correta. Eu deveria ter vendido o carro. Mas aquilo mudou a minha vida. Porque eu falei, eu preciso entender quais são as oportunidades e quando elas vêm. Então eu falo da oportunidade de pegar ali o enfeite de Natal de um condomínio de alto padrão, mas eu também estou trazendo à mesa esse exemplo de que foi um não que eu recebi. Mas eu acho muito interessante essa questão, viu, André? Porque é o seguinte, né? A gente saiu aí, nesse momento, da discussão de preço, porque você falou que ele queria pagar 3 vezes o preço que vocês tinham pago, para uma discussão de valor. Valor, exato. Né? Exato. O carro, para ele, valia 3 vezes e para você valia mais. Exato. Entendeu? O valor tipo do carro, assim, para mim, era muito maior. Entendeu? Então, e isso também em vendas a gente fala muito, né? Sim. Porque não é uma questão somente de preço. Preço você calcula, você pode calcular pelo custo, você pode calcular por um monte de métricas e tudo. Mas no final das contas é quanto vale. E valor você pode medir de várias formas. Exato. Uma delas é a emoção. Exato. Né? E aí tem a ver muito com isso. Né? Eu sei que tem muita história pra gente falar. Coisa. Talvez a gente vai ter que fazer uns 3... Você tem a que gente vai fazer uns 3 episódios. Eu tô falando até 18 anos de idade. É isso, exato. Né? E eu sei que tem muita história. Sim. Mas tem muita coisa que a gente já até começou a extrair dessas histórias e que é muito legal, mas eu queria também deixar um tempinho para você falar também da Smart Pet, da rede Smart Pet. Legal, como é que você chegou nela também, né? Quer dizer, assim, então tem essa parte toda dos carros, eu imagino que tenha histórias, você já me contou algumas aí que eu sei que são histórias sensacionais e que não tenha dúvida que em algum momento a gente faz, né? Se for o caso, a gente faz mais. Tá jóia, perfeito. Tá? Mas eu queria também saber como é que você chegou de toda essa sua trajetória na rede Smart Pet, né? Que é uma rede que eu conheço também, porque a gente, né, eu participei de um trabalho com vocês recentemente, né, de uma consultoria na área de vendas. Até eu digo aqui, se você quer contratar alguém para fazer uma consultoria para um playbook de vendas, o Eurico é o cara que vai fazer isso com maestria.
Obrigado, obrigado. Não, eu não estava sozinho, mas sem dúvida, sim, sem Rodrigo, dúvida, Zé, de todo né? mundo, claro. Foi uma experiência muito interessante, até para conhecer do negócio de pet shops. Eu até tenho cachorro em casa, mas não conhecia assim, por dentro de como é o negócio. Uhum. Mas e hoje eu fico impressionado, né, de como tem variantes dentro do negócio de pets e tudo, e é um negócio gigantesco. Sim, é um mercado muito grande. E como é que você acabou chegando, né? Você e a Lilian, que é sua esposa, Sim. né? Então, esse é até um fato curioso, porque esse foi o único negócio que eu não escolhi. Depois que eu estava dentro, eu enxerguei o tamanho dele e voltei a trabalhar da forma que eu sempre trabalhei, olhando para frente, né? Enxergando o futuro daquilo, sendo o visionário para onde a gente queria chegar. Mas foi uma escolha da Lilian, né? Legal. Nessa época, depois de toda a minha história vivendo, e aí eu pulo 30 anos, eu tenho uma empresa que constrói barcos, um estaleiro de barcos. Tá. E depois da parte dos carros, você depois acabou... Depois da história toda de carro, eu acabei negociando e fui proprietário, junto com mais 2 amigos, de um estaleiro de barcos de alta performance. Uhum. Bastante conhecido até aqui no Brasil. E aí, quando eu tenho esse estaleiro, é no momento que a gente vai casar. E aí eu pergunto para ela era do mercado da moda, e eu pergunto para ela, o que você quer fazer aí para você e tudo mais? Ela falou, queria ter Eu falei, você quer fazer uma loja de roupa, né? O que você quer fazer? Aí ela falou, não, eu tenho a ideia de fazer um pet shop. Eu falei, mas pet shop? Nem eu, nem você entendemos de pet shop, né? Ela falou, eu queria fazer um pet shop porque a prima dela era veterinária e elas já estavam combinando de fazer uma loja. Eu falei, bom, tudo bem, então faça o pet shop, eu vou trabalhar com o meu negócio. Uhum. E você faz o teu pet shop e ela falou, preciso de ajuda. Porque eu, na gestão, talvez eu possa precisar de mais alguém para me ajudar com isso. Ela é muito do comercial, do operacional também, e faz isso com uma qualidade que é excepcional, né? Ela tem muito traquejo para falar com os clientes. Ela conhece muito, posso dizer, conhece muito. Mas, por outro lado, ela não gosta muito da gestão administrativa, né? E ela falou, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Então, no final do dia, eu ia lá e fazia os numerozinhos da empresa, era uma empresa pequena, que a gente começou, eu falei, vamos, né, low profile, vamos fazer um negócio para saber se é isso mesmo. Eu nem tinha ideia que isso seria o que ia também, de novo, virar a chave da minha vida. Vamos fazer a tua lojinha, você vai aprendendo, e se você gostar, e a gente entender que é um bom negócio, aí a gente faz uma loja melhor, e aí vai ser o teu negócio definitivo mesmo, que é o que você vai seguir dali para a vida. Isso eu falando para ela, né? Bom, então aí a gente começou a trabalhar o negócio e eu comecei a fazer os numerozinhos. E aí eu comecei a perceber, através das margens, através do mercado, comecei a estudar um pouco o mercado para saber o que ela podia fazer para ficar um pouco à frente dos concorrentes ali do bairro e tal. E eu percebi que era um mercado enorme e que tinha muita oportunidade, né? E eu falei, Lilian, esse negócio é só escalar. É fazer... É repetir esse modelo. Essa receita. Né? E ela, como tem muito bom gosto e tem muita visão do que ela pode vender e o que não pode vender, o mercado dela sempre foi muito voltado para o público premium, para o público AA. Sim. Ela fazia isso com moda. Então, ela já estava muito acostumada a vender para esse tipo de cliente. Então, ela queria ir para o lado da pet boutique. Tá. Né? E aí, um belo dia, a gente está lá no shopping Cidade Jardim, e o shopping tinha inaugurado há menos de 1 ano, e a gente viu lá um pet shop enorme lá na parte de cima, hoje não é mais nesse local, e o shopping ainda estava com as lojas pegando e tudo mais, e um belo dia, a gente olhando essa loja, ela vira para mim e fala, nossa, você imagina um pet shop desse aqui sendo nosso? O quanto que a gente ia deixar de fazer isso que estão fazendo que está errado? E eu falei, bom, tá aí uma... Ela visualizou ali oportunidade uma de evolução. oportunidade de evolução. Né? E eu falei, bom,
Então, nós estamos no caminho certo, porque ela enxergou um monte de problemas reais que tinham naquela loja, Sim. que era um sonho de loja, né? Mas que não estava sendo bem administrada. A operação não estava boa. Ela já tinha experiência, mas ela ainda não estava lá. E aí eu falei, bom, então vamos traçar esse objetivo de ir para lá. Não especificamente para aquela loja, mas sim, para fazer algo que seja parecido com isso. Porte. Né? Sim. E depois até por questões do próprio negócio, né, que a gente entende o motivo, mas que as pessoas chamam de acaso, essa loja acabou sendo nossa. Né? A gente hoje é o proprietário dessa loja, ela não está no mesmo lugar, mas nós compramos da pessoa que tinha essa mesma empresa. Então, quando a gente começa a perceber que o fato dela também ser uma vendedora muito profissional, a gente percebe que é uma questão de escalar. E aí a gente começa a criar uma loja, outra loja e tudo mais. No momento da segunda loja, entre a primeira e a segunda loja, para ter até a linha do tempo do negócio, para as pessoas não acharem que é tudo fácil, né? Demorou 7 anos para a gente ter a segunda unidade. E aí é quando, com outro amigo, eu comento que eu vou fazer a segunda unidade e ele fala, eu quero entrar com vocês. Ele já era meu cliente no pet shop, ele fala, eu quero entrar com vocês. Ele e a esposa entraram. E eu falei, tudo bem, mas vamos fazer um teste, né? Não era para ser um negócio por sociedade, mas vamos fazer um teste. Se der certo por 12 meses, a gente faz o negócio sem compromisso. A gente acerta os contratos e tudo mais, mas ficamos 12 meses juntos. Se der certo, a gente continua. Se não der certo, vocês não podem ficar com o negócio, porque esse negócio é nosso, é um negócio que a gente quer fazer crescer. Então, assim foi feito e a gente continuou e ficamos juntos por quase 8 anos. Né? Depois eles decidiram também seguir outro rumo e né? Foi uma decisão tranquila entre nós 4 conversando, porque eram dois casais, eu e a Lília, o Vinícius e a Fabiana. Então nós decidimos, por conta do que eles queriam investir num novo negócio, falar, a gente vai sair porque a gente está vendo um outro negócio que está interessando. Então aí a gente continuou o negócio sozinho e estamos aqui. Esse jeito da Lilian de ser operacional, mas muito vendedora, é o que me trouxe a estrutura, a fundação para eu poder correr pelo lado administrativo e de expansão de negócios e de vendas agressivas no sentido de negociar lojas, comprar loja de outro operador, no Shopping Iguatemi, por exemplo. Então, eu vendia num nível para um tipo de pessoas e ela vendia para outro em outro tipo de pessoas. Então, foi um casamento muito bacana e que chegou a história da Rede Smart Pet, que vai fazer agora, mês que vem, 16 anos de atividade. Nossa, excelente. Vocês estão hoje já com quantas unidades? São 8 lojas. São 8. Né? Mas sempre em endereços... a gente sempre escolheu estar muito melhores, bem posicionado, né? Para poder fazer uma capilaridade do público mais seleto, né? Legal. André, primeiro, assim, como eu comentei, né? Não tenho a dúvida de que tem muito mais história do que essas. Você já me contou algumas e tudo. Então, é muito legal ouvir todas essas histórias. Eu pensei aqui em algo que eu acho que é interessante da gente fazer e dentro do planejamento aqui da estrutura do podcast. Em relação a temas de vendas, né, eu coloquei aqui nesse pote, tem vários temas de vendas. Aí. Exatamente. E aí eu vou pedir para você sortear um tema. E aí a gente vai olhar e falar assim, aonde que esse tema apareceu na sua trajetória? Né? E é legal porque, assim, todos são temas interessantes de discutir sobre vendas e a gente vai olhar mais ou menos dentro, onde você já vivenciou isso, entendeu? Eu acho que é um exercício legal, é divertido, né? E que a gente pode ver. Mas eu preciso de alguns indicadores aí. Pode me falar, o que você precisa. Quantos temas você tem aí? Aqui, hoje, tem 24 temas. Tá bom. Mas são interrelacionados. Alguns aparecem quase que mais de uma vez com outra palavra, que na verdade você tem ligação entre um e outro e tudo. Mas, na verdade, se você olhar em termos de vendas,
vendas é algo também tão vasto. Exato. Né? E se você ainda colocar a parte de gestão de vendas... Acho que vai muito no que é a tua empresa. Venda é para todos, né? Exato. Não tem... Exato. E você ainda tem a parte de gestão de vendas, tem muita coisa. E a ideia é realmente ajudar... seja você como empresário, você como alguém que seja um profissional, às vezes liberal, e você vai olhar um advogado. Eu já fiz uma mentoria com um advogado, né? E falou assim, como assim um advogado vendendo, né? E é interessante isso, porque na verdade todo mundo vende. Exato. E aí é muito legal. Mas tem temas aqui que são interessantes, e aí a gente pode bater um papinho sobre o que sair aqui. Pega aí. Eu pego? Você que pega, claro. Então, esse aqui. Vamos lá. Saiu bom tema, excelente tema. O tema é concorrência. Muito bom. Esse é um excelente tema. E aí eu vou puxar, né? Porque também eu sei que você tem histórias em cima. Sim. Né? Mas, primeiro lugar, eu vou te colocar assim, né? É interessante quando a gente fala muito de concorrência, e agora eu vou falar um pouquinho de como a gente enxerga a concorrência. Sim. A concorrência, ela só existe para coisas iguais. Perfeito. Né? Perfeito. A concorrência, ela não existe para coisas Já diferentes. mudou todo o meu pensamento aqui. Né? Então, assim, você só consegue olhar concorrentes quando você compara coisas iguais. E nossa cabeça, na hora de comprar, ela busca a comparação entre coisas, no mínimo, similares, para você balizar. Sim. E você tentar olhar isso. Como é que é a tua visão de concorrência? E aí eu já vou puxar como um gancho, porque o mercado de pets, né? O mercado de pet shops é um mercado hoje que tem muita gente. Concorrência, né? exato. E como é que você olha isso e como é que você trabalha essa questão? Bom, eu vou depois abrir para ver esses outros 23 aqui, porque não é possível que veio justo esse tema para mim, porque grande parte daquilo que é Smart Pet hoje foi eu enxergando a concorrência. Legal. Né? Mas é exatamente isso que você falou. Eu sempre verifiquei o que tinha no mercado e sempre quis estar à frente do mercado, não no sentido de querer ser melhor do que o mercado, mas de ser diferente do mercado. Perfeito. Né? Então, quando a gente fala de concorrência nesse mercado pet, que é muito concorrido, eu ficava analisando aquilo que tinha, ou melhor dizendo, aquilo que não tinha no meu mercado. Então, eu começava sempre a fazer alguns testes, né? Bom, se eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Se eu fizer aquilo lá, o que vai fazer? E aí, com os indicadores do resultado daquilo que eu estou testando, eu fui analisando e vendo, bom, isso aqui está bom de ser feito, né? Então, quando a gente toma a decisão de fazer uma rede de pet boutique com os pontos especificamente e estrategicamente posicionados em bons shoppings, em bons bairros daqui de São Paulo, é muito por conta da concorrência. Porque eu falei, bom, se eu for entrar no mercado para ser mais eu não vou crescer. Então, eu preciso ver onde existe um nicho. Claro. Onde tem ali uma vaga na prateleira para eu colocar o meu livro, né? Uhum. Então, foi isso que eu fiz. Eu não enxergo a concorrência de um ângulo ruim, eu enxergo como um ângulo muito bom, né? Eu sempre estou atento com a concorrência, né? Mas sempre de uma maneira muito saudável. Perfeito. Eu prefiro que os concorrentes estejam próximos a mim e que eles me conheçam, né? Então, se a gente falar especificamente e fisicamente de uma loja, eu faço questão de visitar as lojas em volta e falar, olha, nós estamos chegando aqui e tal, se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui. Existem outras formas de você enxergar a concorrência, até no mercado americano é mais voraz, que, né, tem o famoso pensamento lá que, se um concorrente estiver morrendo afogado, você coloca a mangueira na boca dele. Né? Eu não trabalho dessa forma, prefiro não ser desse jeito. Eu acho que a gente pode sim ter um ambiente muito bacana de trabalhar, né? Claro, você não vai tornar o teu concorrente o teu sócio. Claro, né? Claro. Mas eu acho que você pode sim ter ele próximo de você e trabalhar de uma forma que seja saudável para todo mundo, sem que você o prejudique e sem deixar que ele te prejudique também. Então, eu enxergo a concorrência dessa forma. Eu acho que é um jeito bacana de você ter as pessoas que trabalham no teu mercado também oxigenadas, né? Você também cutuca um pouco o cara com o que ele tem que fazer e ele te cutuca com o que tem que ser feito, né?
Eu vou te dizer que, assim, bom, eu trabalhei em empresas de tecnologia, né? Então, eu sempre fui muito acostumado com duas coisas, André, que é muito interessante, né? Primeiro, nessa questão do respeito ao concorrente, Sim. né? Então, nunca fui numa reunião para falar mal do meu concorrente. Exato. Né? Isso daí eu acho que é um ponto muito importante. Sim. E por quê? Porque realmente o seu concorrente também busca fazer um bom trabalho. Exato, Né? Então, ele está exato. ali, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A concorrência, nesse sentido, ela deve ser respeitosa. Ela deve existir, você Ela não pode deve matar existir. a concorrência. Exato, Né? exato. Senão você fica Né? monopolizado. Né? Eu falei duas, mas vou falar de três coisas. Né? Então, essa é a primeira. A segunda questão é que eu encaro a concorrência como uma forma de aprendizado. Né? Por quê? Porque o seu concorrente, ele também busca se diferenciar de você. Exato. Né? E às vezes você aprende com o seu concorrente também. Né? Então, é um jogo que, nesse sentido, pode ser um jogo interessante para todo mundo. Né? É um jogo de tênis, né? Exato. O seu concorrente pode lançar uma inovação que você não tinha pensado e você olhar e falar assim, esse mercado é grande, ele cabe também que eu vá. Exato. Então, assim, não é algo... Ele pode ser saudável nesse sentido. Então, eu também trabalhei em empresas em que estimulavam a concorrência entre as equipes de vendas. Perfeito. Né? Então, assim, desde que de uma forma saudável, né, ele te impulsiona para frente. É a competição, né? Que a gente fala. Exato. Essa competição, ela pode ser... Ela te joga para frente, ela te joga para cima. Perfeito. Né? E eu acho que ainda tem a outra questão, né? Que a concorrência, ela te obriga a você se diferenciar. A concorrência, se você for mais um somente, você vai brigar por preço. Exato. Né? E essa diferenciação, ela vai entrar na questão do que a gente coloca como valor. Né? Toda vez que você consegue mostrar para o seu cliente que você é único, o seu valor é também único. E é um jeito de pensar, né? Você tem que estar na tua alma isso. Isso. Né? E tem a ver com muita coisa interessante. Como você trata o seu cliente. Aí, se você tem serviços, e no teu caso, por exemplo, você tem serviços, seja de tosa, de banho, né? Sim. Você se diferencia na experiência que o cliente vai ter dentro da tua loja. Exato. Né? E aí você consegue mostrar, falar assim, aqui a gente faz de um jeito diferente. Exato. E o cliente tem que perceber esse jeito diferente. Então, assim, eu encaro a concorrência como uma mega de uma oportunidade de avanço, de melhoria e de diferenciação. Acho que é o que profissionaliza o mercado até, inclusive, né? Eu acho também. Porque é o que você vai empurrando... E aí você cutuca o cara e ele também faz e o mercado vai cada vez se consolidando. E eu acho que aí chega num patamar onde todo mundo tem que estar muito bom e os que não são bons vão ficar para trás. E quem ganha com isso é o cliente. É o cliente. Exato. Né? Então isso para mim é algo muito, muito bom e é um ponto. Imagina se você tivesse num mercado que não houvesse concorrência. Ok, beleza, que nem você estava na Sinetech lá no início, né? Que você de repente não tinha, ou você tinha um concorrente não, só, tinha, vamos colocar assim. Não tinha concorrência assim, grande concorrência, porque tinham só 3 máquinas dessa no Brasil. Tá. Mas eu não gostava, porque eu não tinha o mercado sendo consolidado profissionalmente para as pessoas falarem, eu entendo disso, eu já ouvi dizer pela empresa tal. E você colocou um negócio, olha que legal, né? A gente tinha uma questão onde a gente falou o seguinte, olha, não cria uma oportunidade para o seu concorrente. E eu vou te explicar como é que isso daí era uma preocupação nossa. Na minha época de vendedor e tudo, né? Toda vez que você instiga o seu cliente, você cutuca ele de um problema que ele tem. Mas se você não estiver preparado para resolver aquele problema, você criou oportunidade para outro vender. Você entendeu? Você criou uma oportunidade para alguém que vai usar aquilo. Com certeza. Né? Então, eu acho que a concorrência ela é algo muito salutar, né? De que você fica um pouco mais esperto, né? Então, quando você está sem concorrente, talvez você possa se acomodar. Né? Então, eu acho também que a concorrência é algo vital para o mercado em si. Eu sou totalmente a favor de concorrência. Quanto mais concorrência tiver, eu gosto de trabalhar sob pressão. Legal. Então, pressão é concorrência. Exato. Você tem que estar toda hora pensando no que você... É engraçado porque eu acordo, todo dia que eu tomo banho, eu
penso no seguinte: o que vai sair diferente no meu mercado que possa me engolir? Então, isso é você pensando o dia inteiro, constantemente, em concorrentes. Né? Até aquele concorrente que talvez ainda nem exista, né? Exatamente. Que foi quando eu comprei, por exemplo, a máquina que tirou o emprego do cara que fazia pintava. Pintura à mão. Exato. Né? Então, talvez se ele estivesse tomando banho pensando, o que pode surgir que vai me tirar daqui? Né? Então, eu acho que a concorrência, sim, deve existir. A gente tem que estar sempre muito atento à concorrência, mas entender que ela é extremamente salutar. Né? Faz parte do teu negócio você ter bons concorrentes também. Legal, né? Legal. Isso te força a vender. Legal. Eu penso exatamente igual, né? A gente está mais ou menos aqui andando, né? Para a gente ir para uma fase mais no final. Como eu sei que tem muita história, e quando a gente falou aqui de concorrência, eu vou te pedir para você falar uma história. Vamos lá. Que eu lembro que a gente ainda tem um tempinho que dá para falar, que tem a ver com preço e valor e tem a ver com concorrente também. Eu não sei qual é, nós falamos vários exemplos. Mas eu vou te falar, é a história do Mustang. Ah, do Mustang Fastback? Isso. Tá. Entendeu? Conta ela rapidinho pra gente. É muito bacana. Porque essa é uma história muito bacana e que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Quer dizer, existia um concorrente, né? E que você, de alguma forma, mostrou que ele não conhecia do que ele tinha. Exato. Não é isso? Exato. Fala pra gente um pouquinho dessa história, só pra gente pegar aqui. Tá, eu vou me preocupar em reservar aqui a empresa. Lógico, não sei se ela ainda está atuando, mas é a história de quando eu comecei a montar, e de novo, né, me preocupando com a concorrência, eu falei, eu e o meu irmão, a gente tínhamos uma loja nos Jardins de carros exóticos e super esportivos. Então, já era diferente, mas eu falei, eu preciso de algo mais, eu preciso sair da concorrência. Todo mundo que mexe com esse tipo de carro tem esses carros. E foi quando eu comecei a vislumbrar trazer carros clássicos para a loja. Então, eu fui estudar sobre o assunto, gostava de carro clássico, como gosto até hoje, e eu falei, preciso me preparar para poder vender esses carros. Né? Então, eu fui buscar informação. O homem é a informação que ele tem. Então, vou buscar a informação sobre carros clássicos. E aí eu descobri que tinha um livrinho que na época não tinha internet ainda, estava começando esse negócio, e chamava Black Book. Era um livro americano que balizava todos os carros clássicos do mundo. Tá. Então você tinha todas as grandes marcas de carro e os seus carros lá com um valor médio de carros e quanto ele valia nos dias atuais. E aí eu comprei esse Black Book e guardei, e foi quando eu comecei a procurar os carros para trazer para a loja. E eu achei um Mustang Fastback, que o carro era lindo, maravilhoso, né? Porque o cara veio vender um carro, na verdade o cara veio comprar um carro comigo e comentou que ele tinha. Eu falei, onde está esse carro? E aí foi a oportunidade que eu vi. Um carro mais antigo? O cara chegou para comprar um carro novo na loja. Ah, ok. Né? E ele comentou que tinha esse Mustang. Ah, tá. Onde é que está esse carro? Esse carro está na loja tal. Eu falei, tudo bem. E aí a gente tinha uma revistinha chamava Vendo Autos. Era uma revistinha que hoje seria o que é o Web Motors hoje. Tá, ok. Por sinal, até os donos da Web Motors eram amigos meus de infância. Legal. E aí eu, procurando a loja, encontrei a foto do Mustang e vi lá o cara pedindo R$28 mil no Mustang. Fui lá no Black Book. Falei, nossa, o preço está errado. O preço está errado. Ele vale muito mais. Ele vale muito mais do que isso. Só que ninguém tinha essa informação até aquele momento. Então eu vendi o carro para o cara, peguei os dados dele, né? Fizemos lá o nosso contrato de vendas daquele carro que eu tinha vendido novo para ele. Falei, cara, você não quer trazer o teu carro para cá? Eu vendo o teu carro, talvez mais rápido e de uma forma melhor do que ele está sendo vendido nessa loja que ele está. Aí o cara falou, como assim? Então, só para entender, ele estava em consignação numa loja. Numa loja. Com um preço que você olhou era muito mais baixo do que o preço que era o real, o valor real do carro. Isso, que era R$28 mil. E aí você estava falando com o dono do carro e falando assim, tira ele de lá, traz ele para cá. Que eu vou vender ele mais caro e mais rápido do que o tempo que ele ficou lá. Porque eu comecei a ver o histórico dos anúncios e vi que o carro estava bastante tempo lá. Né? E aí eu trouxe o carro, enfim, a gente colocou o carro no showroom, ele falou, tá, mas quanto é que você vai pedir no carro? E eu falei, eu vou pedir R$160 mil. Nossa. Ele falou,
esquece. Ele estava há algum tempo já lá sem vender por 28 e você falou que... Aí eu falei, mas ele falou, mas não vai vender, André. Eu falei, olha, você me permite eu pedir isso? Ele falou, a loja é tua. Se você acha que vale, ok. Mas quanto você vai me pagar pelo carro? Eu falei, eu vou te pagar o dobro do que ele estava para vender na loja desse outro, pagar 56, do concorrente. Né? Uhum. Eu falei, eu pago 56 mil reais para você. É um bom negócio para você? Ele falou, ó, se vier 56 mil reais para mim, é excelente negócio. O que você vender acima disso é seu. Uhum. Só que se você vender esse carro por 60 mil, o que eu não acredito, porque ele está vendendo lá há muito tempo por 28 e não vende. Você vai ter só 4. Você vai ganhar só 4. Falei, sem problema. Uhum. Então, aí eu coloco o carro e chega um cliente para comprar o carro. Ele falou, eu vi esse carro estava no fulano de tal. Falei, sim, estava. Quanto você está pedindo? Falei, 160. Ele falou, você está maluco? Na época eu também ainda era novo, né? Uhum. Você tá, moleque, você tá maluco com isso? Eu falei, não tô não. Dá uma olhada nisso aqui. E fui lá e mostrei no Black Book a cotação internacional do carro, né? Falei, o carro custa isso e você sabe. Você teve a oportunidade de comprar o carro lá pelo preço de 28 mil reais. Só que aqui o valor dele é 160 mil, né? E aí ele falou, pô, mas não dá, tá muito longe e tal. Eu falei, não, agora ele tá perto do valor. Antes, ele estava muito longe. E você perdeu essa oportunidade. Se você quiser o carro, ele é 160 mil. E eu acabei vendendo o carro para a pessoa. Que legal. Né? Então, essa forma de enxergar preço e valor é um exemplo claro disso. Né? Nem o dono, nem o lojista e nem o interessado firmaram o pé naquilo que era mais importante, que era o valor que tinha naquele carro. Né? Então, eu consegui trazer o carro para o valor correto, né? E almejei o preço que o dono do carro queria. Eu acho que essa é uma das grandes lições que eu vejo em vendas, e aí é bom para todo mundo olhar, porque assim, essa questão de preço e valor, para mim é algo chave em vendas, né? E não significa que é só para cima, não, tá? Tem para baixo também. Às vezes o preço pode estar para cima, né? Então, é importante entender quanto vale o carro para o seu cliente. Exato. Pode ser que tinha gente que passava na loja e falou assim, nossa, não pago 10. Exato. Ok. Exato. Né? Mas você tem que saber quem é o seu cliente, qual é o interesse dele e qual é o valor que ele dá no que você tem. Exato. Né? Pode ser por conta de um desejo, né, que ele tem, que ele queria ter aquele carro. Pode ser porque é um problema que você está resolvendo para ele, que o impacto é muito maior do que aquilo. Eu acho que nós não acordamos com o desejo de comprar uma bolsa de 60 mil reais. Não é definitivamente. Isso? Né? Então é uma questão de desejo próprio. Isso, mas existe uma questão, e aí eu falo muito isso, né, sobre o que motiva as pessoas a comprar alguma coisa, e eu coloco em 3 categorias. Sempre. Não tem outras. Olha que interessante, né? Mas só 3 motivos só. Ou você vai corrigir alguma coisa, ou seja, você tem um problema hoje e você precisa resolver hoje. Porque se você não resolver, você tem um impacto. Caminhão da Coca-Cola. Né? Um impacto você estava tendo, a Coca-Cola estava tendo um impacto lá da imagem dela. Exato. Quanto custava esse impacto? Exato. Podia dimensionar. Exato. Né? Mas existe um problema hoje, você precisa corrigir. Exato. Então, isso é uma correção. Outra coisa é você fazer uma prevenção. Você não tem um problema hoje, mas se você não fizer nada, você vai ter um problema daqui a um tempo. Exato. Então, você tem que tomar uma ação hoje, porque você vai ter um impacto lá na frente. Um exemplo ótimo aí é seguro. Perfeito. Né? Então, se você não fizer nada, você pode vir a ter um impacto grande no futuro. Exato. E o outro é a questão do desejo. Então, eu chamo isso de evolução. E o que é essa evolução? Evolução é quando você enxerga que você estará melhor se você comprar algo hoje. Perfeito. E esse estar melhor pode ser, por exemplo, você quer fazer mais uma loja da tua rede de lojas. Perfeito. Né? Então, você vai investir para aquela loja. Você quer evoluir. Agora, pode ser a pessoa que quer, né, ficar mais bem na foto. Exato. Né? Então, beleza. Andar num carro legal? Exato. Entendeu? Então, assim, e no fundo, tudo passa por isso. Se você pensar num médico,
pode ter, né, uma dor, você pode ter algo que é para prevenir, Exato. e você pode ter o cirurgião plástico. Perfeito. Né? Então, que vai também te dar uma aparência que você quer ter. Pronto, Exato. que seja, né? Mas então, tudo passa por isso. Entendeu? E eu acho interessante que isso daí é o que gera o valor. Na hora em que você consegue fazer o seu cliente perceber, né, qual é o impacto, seja de correção de um problema, seja na prevenção de um problema, ou seja na evolução que você vai ter. Perfeito. Né? Então, Perfeito. E aí a gente chega. André, a gente está... Importante dizer o seguinte, só para finalizar. O antigo dono do carro descobriu que... Descobriu não. Eu contei para ele que eu vendi por 160. E aí? E ele ficou extremamente satisfeito que recebeu os 586. Mas ele ficou chateado que eu... Não, mas assim... Foi um negócio ganha-ganha. E foi o ajustado. Entendeu? Foi um negócio ganha-ganha. Talvez Perfeito. ele olhou e falou assim, na próxima vez eu vou pesquisar um pouco mais antes. Foi exatamente o que eu falei. Ele se tornou um cliente da empresa e né? tudo mais. E a gente aprende também. Fizemos na hora que a gente pode tomar uma decisão errada. É bom também para a gente aprender também. Perfeito, não tem problema. claro. A gente usa isso. É isso aí. Né? Legal. André, a gente está caminhando um pouquinho para o final e eu gosto sempre de pensar em uma mensagem, né, para a gente passar um pouquinho, né? Uhum. E assim, pensando no contexto de vendas, né, e de todas as histórias que você já passou no teu momento atual. E eu vou puxar um negócio que eu acho muito legal porque é um projeto que você está fazendo agora e que tem a ver com a rede Smart Pet, Sim. mas que eu vejo também, cara, que rico também que é. Na verdade, você normalmente senta desse lado. Exato. Né? Porque você tem um podcast. Sim. Né? Fala um pouquinho pra gente do podcast e qual que é a sua ideia e como é que você tá trabalhando isso. Não deixa de ser um assunto de vendas também, porque eu comecei a perceber que com a facilidade de você abrir um canal de comunicação, seja ele qual for, um Instagram, né, onde você consegue ter voz, eu comecei a perceber, de novo, uma oportunidade. Mas aí para o lado de uma correção, que foi muita gente entrando no mercado para falar sobre o mercado pet, mas sem profundidade. E o pior disso, as pessoas acreditando nessas pessoas que não têm embasamento técnico para falar desse mercado. Então, eu comecei a perceber a necessidade de falar de uma forma profunda, técnica, como você está fazendo isso aqui agora, né? E não como um coaching que vai te ajudar, e nada contra os coachings, mas se você tiver profundidade, eu poderia ser um coach do mercado pet, perfeito, mas eu tenho embasamento para isso, né? Se a gente for falar de vendas, eu vou perder para você na tua profundidade daquilo que você vai buscar. Eu sei vender muito, mas não o termo técnico de vendas, talvez as formas melhores de você chegar àquela venda e tudo mais, né? Você é um profissional nessa área pelo termo técnico e não simplesmente por ter vendido bastante. Então, quando eu percebo isso, eu falo, bom, eu preciso criar dois assuntos. Primeiro, comunicar com as pessoas daquilo que é bom para os seus animais, que é o meu mercado, né? E, da mesma forma, falar com embasamento. Então, quando eu trouxer, por exemplo, um médico veterinário para conversar, nós vamos abordar assuntos que têm relevância. Claro. Eu não vou falar como tem que cuidar do pet de uma forma superficial. Eu vou aprofundar o tema porque eu consigo conversar de igual para igual. E aí foi quando eu descobri essa vertente. É um negócio muito dinâmico. Eu estou aprendendo. Eu sempre fui mais reservado, nunca gostei assim tanto de câmera. Eu sempre fiquei mais por trás dela, nunca fiquei à frente das câmeras. E que eu tenho tenho aprendido muito com a Cíntia também, que ela é mais nova e gosta muito disso. E está sendo muito edificante. É um negócio diferente, mas que leva de uma forma muito menos séria, mas com a mesma profundidade e profissionalismo, a informação para o cliente, né? Então, é o que você está fazendo aqui, da tua forma. Eu estou gostando muito, é muito interessante. E eu acho que a gente tem muita coisa boa aí para fazer também com o PodPet. Petcast. PodPet, Petcast no YouTube. E também tem o meu canal de gestão, onde eu falo mais. Eu também tenho esse... Não é um podcast, mas eu tenho um canal que fala sobre o mercado pet, ensina as pessoas que estão entrando no mercado a
a trabalhar melhor, talvez não sentir as dores daquilo que eu senti com coisas pequenas e também coisas grandes do mercado, né? Os erros que eu tive para aprender o negócio, né? Eu gosto de vender, sei vender, mas eu não entendia do mercado. Então, eu errei muito, né? E também tomei vários nãos em vendas, né? E então, eu criei esse canal para ajudar as pessoas também. É um canal de gestão, que é no YouTube, que é o @soandré. E as pessoas podem ir lá... Só André. Só André. Boa. Né? E lá eles conseguem ter uma visão melhor do mercado pet especificamente, mas também traz muita dica para comerciante, para quem tem lava rápido, uma farmácia e tal, é muito parecido. Né? Fiquem tranquilos que eu vou colocar na descrição também todos os contatos direitinho. Isso daí é importante, porque agora eu vou falar um pouquinho, né? Agora eu vou dar a minha visão do que é. Eu já assisti alguns episódios do podcast do André e são sensacionais. Eu recomendo a todos verem, porque são histórias sensacionais de cachorro que foi na Turquia ajudar no terremoto, cachorro campeão de surf. Eu recomendo a todos olharem, porque são histórias realmente muito, muito interessantes, né? Então, e o de gestão... É mais técnico, mas também é interessante. Mas é muito interessante também. É voltado para o mercado. Exato. Né? O mercado pet, mas é muito interessante também. A gente tem umas pílulas lá que a gente dá uma ajudinha pro pessoal. Muito bom, muito bom. Gente, nós estamos aqui caminhando pro final desse episódio, né? Um prazer enorme estar aqui. Esse é um projeto também que a gente está no início dele, mas que eu também vejo que assim, tem muita coisa interessante para a gente compartilhar. Cada episódio aqui vai ser, como esse com o André, muito rico, né? E eu posso também falar para vocês que a gente não falou nem 10% das histórias que o André tem e da experiência que ele tem com vendas, com gestão, experiência de vida, né? E a Lilian também, que é a esposa dele, que também tem muita experiência também. De repente, um dia a gente vai trazer ela. Se você conseguir convencer, você vai estar na frente até mesmo do que eu quero fazer. Talvez você consiga. Pois é, né? Então, são trajetórias como a do André que eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês, sempre tentando puxar conceitos, né, exemplos e experiências de vendas dentro dessas trajetórias. E aí a gente aqui viu algumas delas, né? E a ideia é realmente contribuir com conteúdo para vocês, para que vocês possam aplicar isso no dia a dia de vocês, que vocês possam usar como referência. Então, é uma experiência fantástica. Vamos falar de novo os contatos, André, seus contatos para a gente caminhar para o nosso final. Bom, no Instagram, o meu canal é André Arias, né? Tudo junto? ARIAS, isso, _ SP. Ok. Aí eu tenho o podcast, que é o @podpet _petcast. Ok. E os canais no YouTube, Podpet Petcast, e também o Só André no YouTube, que é o canal de gestão para pet shops. Maravilha. Bom, deixa eu compartilhar também os meus canais. Primeiro, a empresa Vepto Educação, www.vepto.com.br. No Instagram tem o meu perfil @eurico_spínola ou @vendas para todos, tudo junto. Aí eu vou ter vários conteúdos também e tenho compartilhado já algumas dicas, alguns conceitos, e também aí a ideia é compartilhar bastante coisa para ajudar todo mundo que tem interesse em conhecer um pouquinho mais de vendas. Vou colocar na descrição, tem o meu LinkedIn. No site a gente tem alguns artigos que eu tô publicando a cada semana sobre vendas, artigos que podem ser interessantes, então deem uma olhadinha no site, se inscrevam no site, eu vou colocar alguns conteúdos que são exclusivos para quem se inscreveu no site, e em algum momento também a gente vai ter algum tipo de promoção, então acompanhe o trabalho. Eu acho que assim, para quem tiver interesse em ter alguma informação, alguma dica na área de vendas, essa é a nossa proposta. E é isso que a gente quer fazer, tanto com o podcast Campeões de Vendas e com a empresa Vepto Educação. Tá bom, André? Eu ia falar que você esqueceu de vender o site, o
o podcast, mas não, você não ia esquecer de vender. Não. E é interessante até falar, só para pegar o seu gancho, né, André? A ideia aqui é trazer campeões. O André é um campeão por toda essa trajetória e assim, a ideia aqui é a gente extrair inspirações nessas histórias de alta performance e as vendas que você foi colocando aí, eu só posso falar assim, ó, deixa eu tirar o chapéu, porque tem muita venda legal. Mais uma vez, André, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui e obrigado a você que estava nos ouvindo ou nos assistindo. Então, André, é isso. Te agradeço. Mais uma vez, uma honra fazer parte do teu projeto, ser o primeiro convidado. A parte de campeão deixa para lá, eu tenho muito que aprender e estou aprendendo muito com você também. Desejo todo o sucesso do mundo para você, que Deus te abençoe aqui nesse novo canal. E eu tenho certeza que os campeões que vão sentar aqui nesse lugar têm muitas histórias muito melhores do que a minha para falar. E eu tenho certeza que você vai conseguir passar uma mensagem muito bacana para ajudar todos aí com vendas. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. Até mais, gente. Até o próximo episódio.